A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal, da comunidade evangélica Reinar. E hoje a nossa lição da escola dominical tem por título: Você está preparado para ouvir a voz de Deus? E o nosso texto que a gente vai ler se encontra aqui no livro do profeta Ageu, no Antigo Testamento, no capítulo 1, no versículo 8, que nos diz assim: Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Para nós entendermos a profundidade desta palavra aqui no livro de Ageu, nós precisamos entender o que está acontecendo no livro do profeta Ageu. Fala sobre a história da reedificação do templo. O templo que foi construído por Salomão com um esplendor jamais visto e foi edificado para quê? Para simbolizar a presença de Deus no meio do povo de Israel. No ano de 586 a.C., o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo e exilou todo o seu povo para a Babilônia, com exceção dos pobres. Em 538 a.C., o rei da Pérsia, Ciro, promulga uma lei, um decreto, permitindo que todos os judeus exilados voltem para sua pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, em cumprimento das profecias do profeta Isaías, do profeta Jeremias e da oração do profeta Daniel. Em 536 a.C., o primeiro grupo de judeus volta a Jerusalém e fundamenta ali os alicerces do novo templo com muitas expectativas e emoção, como relata o livro de Esdras. Em 534 a.C., essa obra ela é interrompida. Mediante ao desânimo dos seus trabalhadores frente à oposição física dos seus inimigos. E dessa forma, o povo volta aos seus próprios interesses, vivendo em rebeldia, deixando de lado a obra do Senhor. E durante anos que se passaram no cativeiro, Deus havia ensinado ao povo de Israel que ele não os protegeria, nem os ajudaria e não modificaria a situação deles de forma alguma se em primeiro lugar em suas vidas eles não colocassem a vontade de Deus, se não obedecessem aos seus mandamentos. Então, dessa forma, nós também só podemos esperar as bênçãos espirituais de Deus, a bênção material para a nossa vida, se a nossa vontade, se a nossa vida estiver de acordo com o reino de Deus e a sua vontade. Você pode conferir em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos aqui que os alicerces do templo foram postos, mas o trabalho ficou parado durante 15 anos. E o povo ia se acostumando sem estar sem o templo, e que significava ficar sem a presença de Deus no meio do povo. E o altar estava quebrado. E assim também muitos de nós hoje vivemos o nosso dia a dia e vemos pessoas que não se preocupam, que ficaram acostumadas em não ir para a igreja, em não ter comunhão na igreja com Deus, ficaram acostumadas a ficarem em suas casas, vivendo o seu dia a dia, como se nada mais importasse a não ser os seus interesses. No Salmos de número 127, no versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalham aqueles que a edificam. Ou seja, se Deus não operar na nossa vida, nas nossas atividades, os nossos objetivos, nada se resolverá, tudo acabará em frustração e desilusão. Por quê? Porque nós devemos buscar a bênção de Deus e a direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. E nós vemos aqui na história do profeta Ageu, que apenas em 520 a.C., Deus levanta o profeta Ageu, que conclama a Zorobabel e a todo o povo a retornar na construção da casa de Deus. Vamos ler de novo aqui. Ageu capítulo 1, versículo 8 diz: Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Primeira coisa que ele fala aqui, edificar a casa. Edificar a casa significa ato ou efeito de edificar, construir. Nos fala também de crescimento espiritual. Essa palavra tanto pode ser usada no literal como figuradamente. E edificar espiritualmente significa colocar a vida no altar. Mateus, o capítulo 7, versículo 24, nos diz assim: que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu quero falar para você agora 3 passos para você edificar a sua casa espiritual. O primeiro passo para você edificar a sua casa espiritual é levantar. Em Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, Deus fala para Ezequiel: coloca-se de pé e eu falarei contigo. Colocar-se de pé significa mudar a posição. Sair de uma situação de conformismo, de inércia, de apatia espiritual para uma atitude de mudança. Segundo passo, para podermos edificar a nossa casa espiritual, é buscar a face de Deus para contemplarmos a sua glória. Isaías capítulo 6 nos fala que o profeta vê que ele é um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Somente quando o homem busca a comunhão profunda de Deus, ele consegue ver aquilo que ele precisa mudar na sua vida e ver a glória de Deus. Nós só podemos perceber e vemos que em Isaías capítulo 6, ele reconheceu que ele era um homem que precisava mudar para que pudesse impactar as pessoas que estavam à sua volta. Terceiro passo para edificar a casa espiritual é buscar a santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz que sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. O cristão, ele precisa viver uma vida santa, uma vida separada, diferente do mundo. Eu não estou falando para você se isolar, mas você tem que ter alguma diferença do mundo para que as pessoas possam olhar para você e ver algo diferente em você. O cristão precisa viver uma vida santa. Tem que servir de edificação para todas as pessoas que estão à sua volta, principalmente para os seus irmãos em Cristo e seus parentes também. Precisam ver uma diferença em você. Em Romanos capítulo 14, versículo 19, fala sobre isso. Que nós precisamos ter cuidado, precisamos lembrar que a nossa vida precisa edificar a todos aqueles que nos cercam. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, fala que da boca da pessoa salva não pode sair palavra torpes, mas só aquilo que for para a edificação.
Então, queridos, esses são os 3 passos para edificar a casa espiritual. E depois de restaurar o altar, edificar a casa espiritual, Deus promete encher a nossa casa com a sua glória, conforme Ageu, capítulo 2, versículo 9. Eu amo esse versículo que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Queridos, precisamos edificar a casa para que o Senhor se agrade dela. Significa que o Senhor tem que aprovar o meu modo, o seu modo de viver. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 12, diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Somente colocando a nossa vida, procurando viver a nossa vida no altar, o Senhor pode se agradar da nossa vida. E somente depois disso, dele agradar da nossa, edificar a nossa casa espiritual, ele se agradar de nós, é que nós teremos o Senhor Jesus glorificado na nossa vida. Como? As pessoas têm que olhar para mim, para você, e têm que reconhecer que Jesus Cristo, que o brilho do Espírito Santo brilha na minha e na sua vida. Para que isso possa acontecer, nós precisamos verdadeiramente viver conforme a palavra que o Senhor nos ensina que nós devemos viver. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, versículo 29, nos faz uma promessa que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os nossos filhos e filhas profetizariam, os nossos velhos teriam sonhos, os nossos jovens teriam visões, e os servos e servas o Senhor derramaria sobre toda a carne o seu poder e o seu Espírito. E essa profecia começou a se cumprir lá no dia de Pentecoste. E o Senhor quer derramar mais e mais do seu poder na nossa vida. Para isso nós precisamos clamar, buscar a face do Senhor e edificar o nosso altar. Nós temos visto a cada dia peste, fome, terremotos, furacões, ciclones, tudo tem acontecido na natureza para nos lembrar que Jesus Cristo está voltando. Por isso, amados, que estejamos unidos em um único propósito, clamando ao Senhor para que tenha misericórdia das nossas vidas, nos guarde e nos livre de todo mal, e que possamos estar firmes para o dia da sua volta, em que Jesus Cristo virá buscar a mim e a você, a sua noiva amada. Fique na paz, que Deus continue te abençoando rica e poderosamente.